Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês gostam de bolo de laranja? Olha só, óleo, lisa, farinha de trigo, sol. E aqui nós temos o que, gente? É laranja. Gente, deixe-me falar aqui a vocês. Quais são as três vozes verbais que nós temos na língua portuguesa? A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, não é mesmo? Só que a gente sabe que a passiva pode ser passiva sintética e também pode ser passiva analítica. Então vamos falar de cada uma dessas vozes. Primeiro vamos começar pela voz ativa. Por exemplo, quando eu digo assim a você, João degustou o bolo. O que isso significa? Que o João, ele praticou. Ele teve essa ação, certo? Então é voz ativa, de fazer alguma coisa. Então olha só, João degustou o bolo. Veja, pessoal, que isso aqui está o quê? Na voz ativa, VA é voz ativa. Tá? Vamos identificar os termos sintáticos. João é o nosso sujeito, certo? Só que esse sujeito, a gente chama na língua portuguesa de sujeito agente, porque ele executou a ação, tá? Então esse aqui é o nosso sujeito agente. Agora, degustou é o quê? É o verbo, certo? Gente, esse verbo é um verbo transitivo direto, por quê? Porque você faz aquela pergunta ao verbo. Degustou o quê, certo? Então aqui é verbo transitivo direto. E aí, o bolo é a resposta à sua pergunta. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o objeto direto. Tudo bem, gente? Tá? É isso, voz ativa é isso. Agora, como que eu faço pra transpô-la, será que existe? Agora fiquei na dúvida. Deve existir, né? Pra voz passiva, né? Pessoal, para fazer a transposição da ativa na passiva analítica, o objeto direto se torna sujeito. Então vai ficar assim, ó. O bolo foi degustado por João. Aqui, pessoal, temos o seguinte. O bolo, que outrora, que antes era o objeto direto na ativa, ele se torna sujeito. Só que agora é sujeito paciente. Por que paciente? Porque ele sofre ação, né? Por isso fala paciente, ele recebe essa ação, tá? Então é o sujeito paciente. E aí foi degustado é uma locução verbal. O que é locução verbal na língua portuguesa? É quando eu tenho dois verbos. O primeiro é o auxiliar e o segundo é o principal. Pensa assim, quem vem primeiro no alfabeto? O A ou o P? O A. Então primeiro eu tenho o auxiliar, A de auxiliar, depois o P de principal. E o verbo principal, ele tá no particípio. O que é particípio? Ó, ado, ido, ok? Tá? Então isso aqui é a nossa locução de passiva. Locução, vou colocar só locução verbal, tá? E aqui, por João, é o quê? É quem executou a ação. Se o bolo sofreu ação, então tem que ter alguém que execute, né? Então aqui é o agente da passiva, né? Agente é quem pratica. Então isso aqui é o quê? É o nosso agente da passiva. Aí, pessoal, essa voz, então, a gente fala na língua portuguesa, que é a voz passiva, só que ela é analítica. Por que ela é analítica? Como que eu sei que é analítica? Porque eu vou ter o verbo... Porque eu vou ter uma locução verbal, certo? Sendo que o verbo auxiliar é ser, estar, ficar, seguido de particípio, tá? Pessoal, e por fim, a voz passiva sintética. Vamos entender para ficar fácil? O que é sintetizar alguma coisa? Sintetizar é condensar, é